Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que eu convido a senhora Susan Ness, pesquisadora sênior da Johns Hopkins University nos Estados Unidos, para a sua palestra. Susan Ness tem formação em ciência política, relações internacionais, pelo Douglas College, recebeu o JD do Boston College Law School e o MBA em Finanças pelo Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Atualmente compõe o quadro do Centro para Relações Transatlânticas da Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Foi fundadora e CEO da Greenstone Media, que produzia programação dirigida ao público feminino no rádio e em outras plataformas. No período de 94 a 2001, atuou na Federal Communications Commission, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, onde desempenhou papel de liderança na promoção de novas tecnologias, incluindo PCs, TV digital, satélite e serviços não licenciados. Na área internacional, foi alta representante da FCC em 3 conferências da OIT e participou de diversas negociações bilaterais e multilaterais sobre normas e comércio do espectro. Frequentemente, ministra palestras sobre políticas de comunicação e sobre a liderança das mulheres. Antes de atuar na FCC, foi vice-presidente de um banco destinado ao financiamento de empresas de comunicação e conselheira assistente do Comitê Bancário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Welcome. Colleagues, friends, I want to thank the Minister Martins and Vice Minister Fernandez for organizing this conference and for inviting me to participate. Unlike many of the speakers before me, palestrantes eram membros do governo. Eu não sou, então eu não falo por parte do FCC ou da administração de Barack Obama. Eu gostaria de parabenizar o Brasil pelas suas eleições presidenciais recentes. Fizeram uma coisa que os Estados Unidos nunca conseguiu fazer, é eleger uma mulher presidente. Como aprendemos, todos os países têm tentado adaptar os seus regimes para um ecossistema de regulação que está evoluindo muito rápido. Os Estados Unidos também. Me lembra de uma história. Uma vez tinha uma mulher dentro de um balão que estava flutuando sobre uma planície. Ela está perdida. Ela vê um homem que está andando lá embaixo e ela grita para baixo: "Oi, você, eu estou perdida. Pode me dizer onde eu estou?" Aí o homem responde: "Está dentro de um balão está a 100 metros acima do solo, tem um vento de 5 km por hora, 8. E ela respondeu: "Você deve ser um consultor de comunicações, de políticas de comunicações." E ele disse: "Ah, você tem razão, mas como é que adivinhou?" Ela respondeu: "Porque tudo o que o senhor disse é totalmente certo, mas totalmente inútil." Então, eu espero que os meus comentários hoje, enquanto são totalmente certas, não acabem sendo sem utilidade. Tive o privilégio de servir como comissionada de 1994 até 2001. Era muito diferente nessa época. Quando eu cheguei na FCC há 16 anos, a internet acabava de ser
uma rede de pesquisa de faculdades e governo e tinha virado comercial e o web tinha acabado de começar. Telefone e cabo ainda estavam sob monopólios. Serviços de satélite ainda não funcionava por transmissão direta. Os sinais eram análogos. Havia duas operadoras de celulares e pesavam 2 quilos e geralmente só se usavam em carros. Os modems estavam começando a conectar somente um punhado de assinantes. A AOL, American Online, era um serviço que estava apenas começando. Olha o tanto que a gente avançou nesses 16 anos. Durante os meus 7 anos no FCC, a gente passou de analógico para digital. Para a maioria das comunicações, autorizamos um serviço telefônico digital, adotamos um padrão digital para televisão e estabelecemos leilões para as licenças de espectro. Assim como anunciamos que não iríamos regular a internet que estava começando. Tudo isso deu lugar para a convergência que temos hoje, mas a gente não podia imaginar como a tecnologia iria progredir. Hoje, consumidores estão usando iPads, monitores, smartphones, estão usando uma variedade de fontes imensa. Os padrões de consumo estão mudando rapidamente. Já não se usam os programas lineares para descrever esse tipo de comunicações em lugar nenhum. Há uma explosão de novos formatos, incluindo milhões de horas de conteúdo interativo no YouTube, no Facebook. As aplicações têm excedido as fronteiras do conteúdo, publicidade e pesquisas. Agora, Google Televisão permite que as pessoas possam passar por conteúdo, todo tipo de conteúdo, na televisão, apertando apenas um botão. Essas mudanças tecnológicas estão causando caos nos regimes de regulamento que foram desenvolvidos há décadas. Como pessoas que são responsáveis por supervisionar comunicações eletrônicas podem manter-se a par dessa mudança tão rápida no mercado e proteger os consumidores? Os Estados Unidos não têm todas as respostas, mas hoje podemos aprender das experiências mútuas para saber o que funciona e o que não funciona. Toda a estrutura de regulação depende de circunstâncias, políticas, autoridade legal e as tradições do país. Não há um padrão para todos os países, mas eu acho que sim, existem ideias que são úteis. Eu vou começar falando sobre o marco nos Estados Unidos. Há uma regulação convergente, que é a FCC, desde o ato de comunicações tornou-se lei em 1994. Ao longo do tempo, foi emendado para poder também abranger telefonia, satélite e todo tipo de comunicação, e também para dar licenças para os licenciados não governamentais. Apesar de que os comissionados da FCC têm um ponto de vista, são forçados a fazer uma regulação com diferentes partes do ato, para cabo, para telefone e para internet. Não é tanto o serviço, mas sim a forma que é emitido que define como é regulado. Há diferentes comissionados que são nomeados pelo presidente e confirmados pelo Senado para um termo de 5 anos. O presidente escolhe um deles para... Ele
alguma vez esperamos ela seja só uma de 5 comissionados que vão se pôr de acordo para uma política. Eu acredito muito na comissão para realizar essa tarefa no meu país. Funciona melhor dessa forma. Não é responsabilidade do presidente. O Departamento de Comércio que é sede da Administração de Comunicações. NTIA faz comentários para as regulações do FCC como qualquer outro. Há uma regulação antitrust por parte das comissões DOJ ou FTC que devem propor as mergers para as companhias. O Congresso tem as audiências e supervisão da aprovação de orçamentos. Tenho certeza de que com a mudança na liderança no Congresso, os pedidos serão muito mais frequentes. O Judiciário dos Estados Unidos acontece que os partidos não gostam quando há um apelo para o Supremo Tribunal. Isso demora muito. Então, há uma incerteza regulatória que não é bom para o mercado. Por exemplo, durante 3 anos houve barreiras burocráticas para o telecom. Infelizmente, muitas operadoras não conseguiram ficar e se manter ao longo desse tempo. E os mais poderosos acabaram ganhando. Nos últimos 76 anos, o Ato de Comunicações de 1934 tem recebido muitas emendas para englobar várias tecnologias. Em vez de redesenhar o regime regulatório, o Congresso geralmente simplesmente botava mais um papel em cima da pilha. O que os comissionados tinham que fazer era tipo uma samba. Para interpretar o Estatuto do Congresso. Em 1996, se percebeu que havia uma necessidade de uma mudança grande. Esse ato de 1996 foi transicional. Havia foco nas indústrias de transmissão, cabo, satélite, e os fornecedores de telefone de longa distância e DDI, DDD, e introduzia competição e fazia com que se pudesse usar, se uma empresa não usava os seus serviços de cabo de cobre para vários tipos de transmissões, eles não podiam continuar com DDD ou DDI. Talvez, felizmente, o Congresso não aproveitou a oportunidade para reestruturar o enfoque regulatório para a internet. Apesar desse, que ela chama o framework silo, como uma pilha, nos atos da abordagem da FCC, investimento, competição e localismo tenta se manter neutro do ponto de vista tecnológico. A nossa infraestrutura foi construída com capital privado e o governo reconhece a necessidade de estimular o investimento na infraestrutura. A competição é bom. O comportamento anticompetitivo pode inibir a inovação. As políticas do FCC têm sido tentar estimular os benefícios para os consumidores, para aumentar eleições, para
Hoje, os cabo, DBS e telefones estão competindo de forma muito intensa, cada um oferecendo uma série de serviços. O serviço universal tem sido ubíquo, mas o Congresso e FCC reconhece a necessidade de transformar o USF para banda larga, para que todos os americanos tenham acesso à banda larga num preço razoável. Alguns subsídios têm sido alocados para locais rurais. O localismo foi a base para desenhar nosso serviço de transmissões. As licenças de rádio e televisão foram dados para garantir que as comunidades todas pudessem ter cobertura. Da mesma forma, se garante acesso à informação e notícias. E, finalmente, a FCC tenta se manter neutro em termos de tecnologia para que a competição determine as tecnologias. Por exemplo, não ditou o padrão para usar os serviços de serviço celular. Isso foi frustrante para empresas e países que queriam juntar padrões para fazer um padrão unificado. A FCC continua regulando a televisão satélite, a televisão por satélite ou por ar e rádio, e as empresas não pagam o governo para um espectro definido, mas têm algumas obrigações vagas. Também as estações de televisão devem dar 3 horas por semana de programas educacionais para crianças. As regras não se aplicam à televisão a cabo, que tem acesso e licença bastante livre. Os meios tradicionais podem desenvolver novos formatos e modelos no mundo da internet sem o regulamento. Como já falei em termos gerais sobre como funciona nos Estados Unidos, eu vou falar em maior detalhe sobre alguns assuntos mais específicos. Primeiro, a transição de televisão digital, já que o Brasil está começando a passar de análogo para digital. Eu queria falar um pouco sobre a nossa experiência que possa ser de utilidade para o Brasil. Os Estados Unidos completou a sua transição em junho do ano passado. Foi um esforço cooperativo guiado pelo NTIA e o governo. Os vendedores, havia um desconto de $40 para os que mudassem de tipo de sinal. Os transmissores de governo e de cabo começaram com publicidade, falando para o público sobre isso. Houve treinamento para ajudar as pessoas na instalação de televisão digital. O FCC pediu a 2 mercados para passar para digital perto da data de conversão, para que o FCC pudesse resolver os problemas que pudessem ocorrer. O que aconteceu é que a conversão aconteceu de forma bastante amena. Agora, acontece que, tecnologicamente, o VHF não funcionou com um sinal tão robusto quanto o HF. Quanto ao conteúdo, muitos transmissores não encontraram um modelo de comercial para 6 MHz de forma inovadora, mas tiveram a flexibilidade para criar subcanais. Agora, a próxima aplicação que está em foco na televisão móvel é uma forma de capturar o público mais novo. Outra forma em que o governo tem um impacto sobre as comunicações é através da alocação e designar um espectro. A pesquisa mostra que muitos países, incluindo os Estados Unidos, é que está faltando espectro, ou seja, falta banda.
e vai piorar nos próximos anos. Algumas redes de dados sem fio têm tido um crescimento de 5.000% ao ano. Smartphones produzem 30 vezes o trânsito do que os dados tradicionais, e a maioria das pessoas menores de 30 anos de idade têm smartphones. É fácil de ver como essa capacidade vai exceder a capacidade. O governo deve fazer um espectro competitivamente disponível para o crescimento de telefone fixo e celular. De forma rápida, pode levar 6 a 15 anos para realocar um espectro claro e assinado para novos usos. FCC quer que haja a possibilidade de que possam ocorrer mudanças sem ter que ser aprovados pelo FCC. Em junho, o presidente Obama pediu que o governo realocasse 500 MHz de espectro para banda larga até o ano 2020. O espectro seria de usuários do governo federal e do setor privado. Haveria licitações para uso de banda larga e alguns espectros, alguma parte do espectro seria feito disponível para uso não licenciado. Ao longo dos anos, as bandas não licenciadas têm sido um estímulo para a inovação. Temos o Wi-Fi e os futuros aparelhos White Spaces. O presidente também pediu fundos para também aumentar a pesquisa nas tecnologias de compartilhamento de espectro. Grande parte dos 500 MHz espera-se que provenha de transmissão, alocação de satélite, e o FCC gostaria que os transmissores voluntariamente devolvam uma parte do seu espectro. Eles chamam de leilões de incentivo, onde haveria uma compensação pela parte do espectro que eles liberem voluntariamente. É muito complicado para muitos transmissores que não estão indo muito bem. Outras propostas da FCC veria regras onde haveria que compartilhar um canal, então ganhariam de volta parte do espectro. Outra iniciativa é de que os canais de televisões, é o que eu chamo espaços em branco, ou seja, canais que não são usados, poderiam ser usados para Wi-Fi. São partes do espectro que são alocados designados para a transmissão, mas não são usados. Recentemente se estimulou o uso desses espaços brancos para a banda larga. Então, isso faz um uso muito eficiente desses espaços. Ok, queria falar sobre conteúdo. Os Estados Unidos têm uma tradição de liberdade de expressão e o governo não põe censura sobre as transmissões, que há uma exceção na transmissão, que é indecência, obscenidade. Essa exceção é para proteger as crianças que possam estar olhando a televisão deles. As assinaturas como cabo e outros não estão sujeitos a essa restrição. Há algumas leis, por exemplo, as empresas de cabo devem ter alguns canais para programas do governo, etc. Os fornecedores de transmissão de satélite também têm regulação para crianças. Redes de televisão e rádio que funcionam com contribuições de doações de empresas e do público.
e se tenta protegê-los de pressões políticas. Vocês podem ter ouvido falar de um plano que o presidente do FCC falou no início desse ano, que coloca as metas de pelo menos 100 milhões de casas nos Estados Unidos, lares nos Estados Unidos terão acesso a pelo menos 100 megabps até o ano 2020, e que houvesse acesso universal para banda larga com a capacidade e os meios para assinar. E uma outra meta é que toda a comunidade nos Estados Unidos deveria ter pelo menos um serviço de 1 gigabit para instituições importantes como hospitais e escolas. O plano serviria para diagnósticos, educação e para tornar o governo mais transparente e mais acessível. Será necessário criar nova legislação para implementar algumas partes desse plano. Eu vou falar um pouco sobre a política de antitrust e competição. FCC, as regras têm sido desafiadas muitas vezes pelas empresas em tribunal, e a cada 4 anos é necessário revisar as leis para ver se algumas leis não precisam ser eliminadas. É muito competitivo, milhões de pessoas têm enviado e-mails a respeito. Novos meios estão moldando o mercado, mas os meios de comunicação tradicionais ainda continuam sendo muito poderosos. E nas nossas eleições recentes se gastou mais em transmissão por cabo do que em qualquer eleição anterior. Então, antes do que os Estados Unidos comecem a desfazer as regras tradicionais, a gente vai ter que considerar que os meios de comunicação tradicionais continuam firme e forte. DOJ e FTC compartilham a autoridade antitrust. Eles focam na competição da área da alta tecnologia com investigações recentes. Google, Intel e outras empresas estão tentando determinar se eles estão tentando dominar uma posição de monopólio. Muitas vezes essas pesquisas não dão em pizza. Em vez disso, as agências estão juntando informação para ter uma compreensão melhor do mercado. Além do FCC, ou Departamento de Justiça, ou FTC deve aprovar mergers grandes ou aquisição de uma empresa por outra. Durante o ano passado, DOJ e FCC têm considerado se aprovar um trabalho conjunto entre NBC, Universal e Comcast. Há a questão de se uma das maiores empresas poderia aplicar o seu poder de marketing para programação NBC, prejudicando outros fornecedores. O FCC e o Departamento de Justiça também estão explorando outras formas de regular o que é baseado na internet, opções para programação para os consumidores. Próximo ano, a gente deve ter um tutorial útil para avaliar as combinações de mídia num mercado que rapidamente converge. A maioria dos consumidores, especialmente os mais jovens, não distinguem entre a transmissão e cabo. Tem Netflix, Hulu, YouTube. As gravações procuram e capturam os programas que querem assistir, e pode se ver em qualquer tipo de tela, televisão, smartphone, e pode ser facilmente passado de um aparelho para outro.
a vídeo em comparação com banda larga ou IPTV. É linear ou é não televisão? Deveria ser considerado como transmissão ou não? Deveria ser regulado ou não? Empresas como Hulu, Apple TV, Roku e Boxee permitem aos consumidores a ter um acesso de uma conexão de internet. Alguns consumidores estão cancelando as suas assinaturas. Alguns agregadores como iTunes cobram por programa. Esse tipo de tecnologia está começando a cair à medida que não há um lucro adequado. As redes de cabo e de transmissões estão sendo obrigados a disponibilizar a programação sem canibalizar o seu público. Hulu, que tem pacotes de episódios na internet, cobram uma taxa. Comcast permite às pessoas ver um programa incluindo a assinatura por cabo em qualquer tipo de tela, telefone, televisão, qualquer lugar. Netflix, que eles fornecem filmes por um preço, e as empresas de telefone e de cabo estão lutando para ter uma forma que não tenha que ser alugada, e essas caixas, entre aspas, que seria padronizado de forma que os fornecedores multicanal e de cabo possam ter eles gostam de ter um controle sobre o que os consumidores veem, e eles gostam de aumentar as taxas para os diferentes tipos de serviços. Todos esses tipos de estratégias estão mudando, mas o mercado vai eventualmente ajustar essas serviços. Eu queria falar sobre a minha experiência, lembrando que cada país é diferente. Algumas lições. Primeiro, estabeleça claros objetivos para a sua legislação e faça com que sejam testados periodicamente. Tenha respeito pelos seus valores focais, senão é muito fácil se perder na selva de interesses particulares. Um valor muito importante é tenha em vista o consumidor. É muito importante quando você tem as empresas querendo fazer todas as regras. O ato de 1996 requeriu que o FCC revisasse as suas regulações. É uma coisa que não deve ser feito muito frequentemente. Há que ter tempo para se trabalhar com cada política e há que compreender o impacto das últimas mudanças e ter certeza para dar aos diferentes mercados. Para ter uma competição mais vigorosa, não se deve ter duas empresas competindo. Há que ter uma grande variedade. Lembro que quando AT&T era um fornecedor com um monopólio, durante muitos anos não oferecia DSL para não prejudicar seus outros produtos. Não tenha ganhadores e perdedores. Há que ter uma heterogeneidade. Os novos formatos para vídeo evoluíram porque não eram considerados tradicionais. Em vez de tentar definir com esse tipo de ideia, se deve dar mais liberdade para o mercado. Os regimes reguladores devem ser flexíveis, ou senão não haverá inovação. Um exemplo positivo onde a FCC deixou de fazer regulação foi em 1995, quando o serviço de modem a cabo estava começando. A FCC tinha muita pressão para que se considerasse como um operador comum.
regulações que eram muito burocráticos, que vinham do tipo de serviço mais antigo. Não se fez uma decisão concreta nesse momento. Se teve em conta que acesso à internet era uma coisa que estava começando e que era altamente competitivo. Finalmente, a abertura e a transparência são sinais de bom governo e indispensável para um mundo de banda larga convergente. Por exemplo, há que ter acesso online. Os indivíduos podem ler, postar comentários no registro de fazer as regras de forma rápida e barata. Então, as pessoas podem ajudar nessa determinação de regulamento. Como eu disse já, cada país deve ter suas próprias políticas, dependendo das suas características no século XXI. Quando eu cheguei em Brasília ontem, eu adorei a arquitetura maravilhosa dessa cidade. É única e simboliza tão bem a inspiração, a energia desse país e desse povo. Eu tenho certeza que, à medida que